O filme começa com um clichê clássico do terror. Um casal está na cama quando, do nada, uma criança pequena entra no quarto, assistindo de camarote a algo que nenhuma criança deveria presenciar. Traumatizado para sempre? Provavelmente. O casal grita para ele ir embora, mas, honestamente, o estrago já está feito. Contas de terapia a caminho. A garota então vai ao banheiro, provavelmente para se recuperar do constrangimento, quando recebe uma ligação do pai. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela mente casualmente, dizendo que sua mãe está na igreja enquanto ela está cuidando do irmãozinho. Erro clássico de filme de terror. Nunca presuma que a criança seja apenas uma criança. E como se estivesse combinado, o pequeno demônio entra na sala, pega uma faca como se estivesse possuído pelo Chucky e, bum, esfaqueia a irmã até a morte. Como se isso não bastasse, ele se vira para o namorado dela e mutila sua manjuba de uma forma que faz todos os homens que assistem a esse vídeo cruzarem as pernas. O namorado morre sangrando e, assim, a cena de abertura deixa todos traumatizados. Avançando alguns anos, conhecemos nosso grupo de futuras vítimas, quer dizer, adolescentes, que estão indo viajar. Tem o Drew, o autoproclamado líder, a Sienna, a Carly, o Roman e o Jason, que estão ali só para curtir a festa. O Drew diz que eles vão para a cabana do pai dele, onde podem beber, transar e tomar todas aquelas decisões ruins que levam à morte, como nos filmes de terror. O Drew busca a namorada, a Jenna, que está tão animada que nem se dá ao trabalho de pedir permissão ao pai. O pai dela, como qualquer pai de filme de terror, dá a Drew o clássico sermão: "Se você tocar na minha filha, eu te mato." Drew, agora questionando todas as suas escolhas de vida, promete nervosamente se comportar. Enquanto isso, Jason se reencontra com sua namorada, Sarah, em um abraço dramático, como se estivessem em uma comédia romântica. E tem o Elliot, o amigo nerd e socialmente desajeitado, que o Drew insiste em trazer. O grupo o trata como uma missão secundária indesejada, mas ele vai, quer queiram ou não. A Jenna também convida a amiga Rachel, que anda estranha desde que a mãe morreu. O grupo não está muito animado, mas Drew acaba cedendo. Quando Rachel chega, sua energia estranha deixa claro que essa viagem está prestes a dar errado. O grupo entra no carro e segue em direção à cabana. Durante a viagem, Elliot exibe orgulhosamente sua coleção de algo, provavelmente estranho e bizarro, mas ninguém liga. Típico do Elliot. Eles finalmente chegam, animados, até que Drew solta uma bomba. "Ah, é verdade, só tenho uma cama e eu vou usá-la." Todos os outros têm que dormir em barracas porque o sono reparador dele é prioridade. E o banheiro e o chuveiro ficam do lado de fora porque aparentemente estamos no século XIX. Enquanto exploram, eles se deparam com um galpão velho e nojento, cheio de ossos de animais, o que claramente não é um bom sinal. Eles encontram até sangue fresco, e Elliot, sendo o único com bom senso, sugere que pode ser de um sacrifício. Todos o ignoram, porque, é claro, eles sempre fazem isso. As garotas vão até o banheiro, apenas para descobrir que parece não ter sido limpo desde tempos imemoriais. Naturalmente, eles obrigam Elliot a esfregar, porque ele está perdidamente apaixonado por eles e faria literalmente qualquer coisa que pedissem. Enquanto isso, Jason e Sarah escapam para um momento de sexo. No meio do beijo, Jason oferece uma bebida a ela, mas ela recusa. Ele oferece um cigarro a ela. Ela recusa novamente. Na verdade, Jason não é exatamente um gênio. Então, finalmente pergunta: o que está acontecendo? Sarah revela que está grávida. Jason, em vez de entrar em pânico como um típico namorado de filme de terror, fica estranhamente animado, chamando o bebê de "meu filho" e dizendo que vão criá-lo juntos. É uma ideia romântica, mas considerando que estão num filme de terror, as chances de saírem vivos não são exatamente grandes. Sarah, no entanto, está morrendo de preocupação. Ela está convencida de que seus pais vão expulsá-la de casa e que ela e Jason não conseguirão criar o bebê. Ela chega a sugerir um aborto, mas Jason rejeita a ideia imediatamente, ostentando o império imobiliário do pai como se fosse o herdeiro do Monopoly. Ele diz que podem morar em uma das propriedades do pai, garante seu amor eterno e até começa a falar em casamento. Mais tarde, todos se reúnem em volta da fogueira para contar histórias assustadoras. Carly conta a eles sobre um garoto psicopata assustador que assassinou a irmã e o namorado dela sem motivo algum. Quando os pais dele descobriram, ficaram horrorizados, obviamente, e o internaram imediatamente em um hospício. O grupo fica apavorado, compreensivelmente, exceto Rachel, que de repente debocha e diz que a história é falsa. Isso imediatamente acende o alerta para todos. Por que tanta defensiva, Rachel? O grupo a olha de soslaio, exigindo saber quem ela é. Antes que a situação fique ainda mais tensa, Jenna intervém, explicando que Rachel é sua amiga e que foi ela quem a convidou. Depois de um tempo, Drew sugere casualmente que ele e Jenna vão para a cama, mas Jenna, desinteressada,
diz que quer ficar mais um pouco com Rachel. Drew, humilhado na frente de todos, sai furioso, com o ego irremediavelmente ferido. Enquanto isso, o namorado policial de Carly, Ryan, aparece do nada como um figurante de filme de terror. Carly fica radiante e pergunta como ele chegou lá. Ryan, sempre tranquilo, diz que só queria vê-la, mas quando Carly pergunta quando ele vai se divorciar da esposa, ele de repente se esquece de como responder perguntas. Ele enrola, dizendo que é complicado e que vai resolver logo. Carly percebe imediatamente que é apenas uma pequena distração para esse homem. Antes que ela possa processar as más escolhas que fez na vida, Ryan recebe uma ligação urgente do xerife, ordenando que ele retorne imediatamente. Em sua jornada pela floresta, uma figura desconhecida o ataca de surpresa, abre um corte em seu estômago e, instantaneamente, o jogo acaba. Na manhã seguinte, Roman e Jason decidem realizar suas fantasias medievais amarrando Elliot a uma árvore. Mas em vez de serem arqueiros habilidosos, eles se tornam verdadeiros desastres. Uma flecha erra completamente o alvo e acerta a perna do garoto. Elliot, obviamente, não está mais se divertindo com a brincadeira. Drew e os outros aparecem, exigindo saber o que diabos está acontecendo. Roman e Jason afirmam que estavam apenas se divertindo. Drew diz para eles desamarrarem Elliot imediatamente, mas os dois gênios o desafiam. Se ele acertar a latinha na cabeça de Elliot, eles o soltarão. Sentindo-se sem saída, Drew aceita, declarando com confiança que nunca erra. Ele dispara a flecha, acerta o alvo milagrosamente e salva Elliot, que definitivamente está repensando sua amizade com esses caras. Enquanto isso, Jenna e Rachel estão sentadas juntas quando Drew se aproxima, claramente com uma missão. Rachel, pressentindo o drama amoroso prestes a começar, sai graciosamente. Drew, ainda ressentido com a noite anterior, diz a Jenna que sente que ela o está evitando e que não o ama mais, principalmente depois que ela escolheu ficar com Rachel em vez de dormir com ele. Jenna o tranquiliza, dizendo que ele está pensando demais. Ela explica que Rachel não está ali para roubá-la, apenas acabou de perder a mãe e está passando por um momento difícil. Ela queria estar presente para apoiá-la. Drew, adotando a clássica abordagem do namorado de filme de terror, decide que agora é o momento perfeito para se inclinar e beijá-la. Mas Jenna se afasta, claramente sem vontade de romance em uma floresta propensa a assassinatos. Ela diz a ele que não está pronta para isso agora. Drew, completamente devastado, vê Sarah se infiltrar na selva para encontrar Roman e Jason. Roman, sendo o beberrão sociável do grupo, oferece-lhe uma bebida, mas ela recusa. Isso o deixa perplexo. Afinal, quem rejeita uma boa dose de bebidas? Rapidamente, ele junta as peças e percebe a reviravolta na trama. Sarah está grávida. Ele fica empolgado, abraça os dois e se declara, orgulhoso, tio Roman. Enquanto isso, Rachel, sozinha à beira do rio, ouve alguns ruídos estranhos. Ela se vira, mas não vê nada. Supondo que sejam apenas suas amigas pregando peças nela, ela grita para que parem com os efeitos sonoros assustadores, mas talvez não sejam elas. Em outro lugar, Elliot, o zelador oficial do grupo, finalmente termina de limpar o banheiro que parecia um pesadelo. Ele anuncia orgulhosamente sua conquista para Sarah e Jason, esperando algum agradecimento. Em vez disso, Jason, sempre o amigo prestativo, diz sarcasticamente para ele limpar o resto da cabana também, já que está com as mãos na massa. Elliot pode não sobreviver ao assassino, mas o desrespeito já está acabando com ele. Em outra parte da selva, Sienna e Roman estão se divertindo quando um assassino mascarado decide se intrometer da pior maneira possível. Ele enrola uma corda no pescoço de Sienna, sufocando-a até a morte, depois se vira para Roman e acaba rapidamente com a história dele cortando sua garganta. E assim, do nada, a carreira de babá do tio Roman termina antes mesmo de começar. Naquela noite, Sarah e Jason estão ocupados botando fogo na cama, quando Elliot decide observar e se satisfazer sozinho, apreciando a cena pornô à frente. Mas Carly o flagra e imediatamente banca a chata para cima dele, cortando o barato do garoto. Elliot, flagrado em delito, nega tudo pateticamente, mas Carly não acredita. Ela o chama de pervertido da pior espécie antes de ir embora. Mas o karma não deixa Elliot escapar tão facilmente. Assim que ele sai, o assassino mascarado o ataca e lhe proporciona uma fuga rápida e sangrenta. Na manhã seguinte, o grupo acorda e percebe que Sienna, Roman e Elliot desapareceram. Carly e Sarah, em modo detetive, aventuram-se na selva, mas não encontram nenhuma pista. Enquanto isso, Drew e Jenna estão deitados juntos, tendo uma conversa profunda e significativa. Jenna confessa que quer fugir de tudo, e Drew, sendo o namorado compreensivo que é, diz que a seguiria para qualquer lugar. Quando ele pergunta por quê, ela se abre sobre a saudade que sente da mãe, e como, depois que ela faleceu, seu pai se tornou um pesadelo rígido e autoritário.
Mais tarde naquela noite, Sarah vai ao banheiro para um momento de paz, mas uma flecha põe fim à sua história de forma violenta. Ela morre instantaneamente. Quando ela não volta, Jason tem aquele pressentimento típico de filme de terror e pergunta onde ela está. Drew diz a ele que ela nunca voltou. O grupo corre para o banheiro apenas para encontrar uma cena de crime horrenda com poças de sangue fresco por toda parte. Rachel, sempre cética, sugere que pode ser outra pegadinha, mas Jenna descarta a ideia, apontando que o sangue parece muito real. Rachel, já bastante assustada, é levada para a tenda para descansar e aliviar sua paranoia. Enquanto isso, Drew e Jason se aventuram na selva em busca de seus amigos desaparecidos. É então que eles encontram o amado ursinho de pelúcia de Roman. Enquanto se perguntam o que aquilo está fazendo ali, surpresa, a cabeça decepada de Roman se estatela no chão como uma jaca. Ao perceberem que seus amigos não estão apenas desaparecidos, mas mortos, o pânico se instala instantaneamente. Jason começa imediatamente a acusar Drew. Na cabeça dele, o assassino não pode ser uma das garotas, então Drew deve estar por trás disso. Porque, é claro, quando seus amigos estão morrendo, a melhor coisa a fazer é brigar entre si. A discussão rapidamente se transforma em uma briga generalizada, mas antes que eles consigam resolver tudo, na base da luta livre, as garotas intervêm, lembrando-os de que talvez, só talvez, o verdadeiro assassino mascarado ainda esteja à solta. Com a tensão no ar, o grupo começa a apontar o dedo para os outros, e quem melhor para culpar do que a garota nova? Rachel, sendo a hóspede misteriosa, é a principal suspeita. Jenna, a única que a defende, insiste que Rachel não poderia ser a assassina porque a conhece muito bem. Mas sejamos realistas, o quanto você realmente conhece seus amigos? O grupo corre para a barraca chamando por Rachel. Silêncio. Drew se aproxima como se fosse invadir uma cena de crime, abre o zíper da barraca e o corpo de Rachel está lá dentro, com o estômago aberto e os órgãos expostos como uma decoração grotesca de Halloween. Ela não podia mais ser a assassina. Jenna, ao ver sua amiga definitivamente morta, entra em completo desespero. Ela corre de volta para a cabana, soluçando, e Drew a segue tentando confortá-la. Jenna não quer mais sentir medo, ela só quer sentir alguma coisa. E assim, contrariando todo o bom senso, enquanto um assassino está à solta, ela e Drew se perdem um no outro. Quando as coisas começam a esquentar, Carly arromba a porta. Só que, em vez de salvar o dia, ela se depara com o horror absoluto do pessoal no meio do ato. Prioridades, gente, sério mesmo? Quando tem um assassino lá fora, Carly o encara com um olhar que parece que vai arrastá-lo para o inferno. Mas ela não está lá apenas para causar drama, mais que isso. Ela avisa que os carros estão destruídos. Se quiserem sair vivos, terão que correr pela selva. Enquanto isso, Jason encontra o corpo sem vida de sua namorada Sarah. Ele a abraça com o coração partido, mas o luto não dura muito quando há um assassino com uma besta por perto. E pronto, uma flecha atravessa Jason e assim, o cara rico do grupo desaparece. De volta à cabana, o modo de sobrevivência está totalmente ativado, mas quando estão prestes a fugir, o assassino invade o local como um convidado indesejado, vindo diretamente do inferno. Carly, provando ser a mais esperta do grupo, corre para a selva. No entanto, o assassino a captura e lhe inflige a morte mais humilhante de todas, enfiando um brinquedo sexual em sua boca antes de acabar com ela de vez. Drew e Jenna são os últimos sobreviventes. Quando finalmente planejam sua fuga, uma reviravolta acontece. O assassino aparece à porta. Drew, sendo o idiota corajoso que é, avança para cima. Mas, de repente, Jenna apunhala Drew pelas costas. Traição pura e simples. Drew, ofegante em choque, mal consegue processar o que aconteceu antes que a assassina tire a máscara. E adivinha? Rachel, na verdade, estava viva. Drew, ainda lutando para se expressar, gagueja. Rachel sorri com a malícia de uma mente criminosa e explica seu plano genial. Os intestinos na barraca não eram dela. Ela fingiu a própria morte com maestria. E então, ela revela a bomba final. Seu nome verdadeiro nem é Rachel. Ela é Ralphie, a criança psicopata do começo do filme e a da história que Carly contou ao redor da fogueira. Acontece que aquilo não era apenas uma historinha de fantasmas. Era o currículo dela como assassina. Ela matou a própria irmã ou namorado. Depois, foi internada num hospício. E agora, está de volta e melhor do que nunca. Mas Drew, agarrando-se aos seus últimos momentos de lucidez, tem um último truque na manga. Ele olha Rachel nos olhos e solta a bomba atômica das traições. Ele conta a Rachel que Jenna também a traiu, dormindo com ele minutos atrás. A raiva explode nos olhos de Rachel. É verdade? Ela dispara. Ao perceber que Jenna a traiu, ela explode, avançando para cima dela e apertando seu pescoço com as mãos. Antes que ela consiga terminar o serviço, Drew esmaga algo na cabeça de Rachel. Jenna mal consegue respirar
agradecendo-lhe, mas Rachel acorda de repente, agarra Jenna e bate com a cabeça dela na mesa, repetidamente, até que seu crânio se quebra como uma casca de ovo. Rachel parte para cima de Drew, que corre para um galpão, pegando a primeira arma que encontra, uma flecha. Quando ela se atira contra ele, ele não hesita e a crava direto no estômago dela. Ela cambaleia para trás, com os olhos arregalados. Drew suspira aliviado. No entanto, Rachel volta à vida repentinamente, arrancando a flecha como se não fosse nada. Antes que Drew possa reagir, ela o apunhala bem no peito. Ele cai no chão. Rachel dá um sorriso irônico, limpando o sangue. A psicopata venceu, e é assim que um bando de adolescentes no CIO foram exterminados. Você assistiu ao resumo do filme Horny Teenagers Must Die, lançado em 2024. Obrigada por assistir e um beijo da narradora.